Papo de Quinta, deixa eu voltar aqui a conversar agora com o psicólogo Ranieri Brito sobre o TDAH. Esse é o assunto de hoje. Chegaram várias perguntas aqui no nosso WhatsApp, Ranieri. Inclusive, muitas pessoas perguntando sobre a questão do diagnóstico. Como é que é feito esse diagnóstico e que profissional também dá esse diagnóstico de TDAH? O diagnóstico ele é feito com a observação clínica, né, totalmente clínico. Por que eu digo totalmente clínico? Não existe exames que irão comprovar ou validar a existência do TDAH. Ele é um diagnóstico totalmente 100% clínico e pode ser feito por um neuropsicólogo ou também por um psiquiatra. Certo. Né? Geralmente, lá no nosso consultório, a gente analisa vários aspectos da vida do indivíduo, né? Desde sua história, os problemas que ele teve em relação a comportamento, né? A relacionamentos. E também existem as características de comportamento presencial também. Certo. Por isso que eu sempre acho importante a consulta presencial nesses casos, porque é uma forma como a pessoa fala, é uma impulsividade ali entre uma frase e outra, a concretização, o completar um raciocínio, isso tudo tem. Entendi. Em conjunto a gente analisa, né? Eu particularmente, eu faço algumas indicações de diagnóstico e sempre fecho eles ou caminho para uma conclusão de diagnóstico junto com outros profissionais. Eu sempre gosto de fazer uma observação mais conjunta, até para a gente ser mais preciso, e trabalhar também com a reabilitação, pós o diagnóstico fechado, né? Eu digo que sempre que a finalidade e o objetivo não é fechar o diagnóstico, é a partir dele estabelecer novas diretrizes, né, para o indivíduo ter uma melhor qualidade de vida, né? Ali, mudando alguns hábitos, costumes, percebendo, inclusive, alguns pensamentos ou impulsividades, né, que causam alguns danos para ele na vida dele, né, como pai, como funcionário, como uma pessoa que está inserida, por exemplo, num relacionamento. Então, tudo isso, ao perceber, ele consegue também minimizar possíveis danos em relação a isso. Interessante, né? A minha telespectadora aqui, deixa eu ver como é que é o nome dela, a Patrícia, ela disse o seguinte: mesmo na fase adulta a gente pode começar a observar esses sinais. Eu não consigo ficar quieta um minuto, tenho que fazer mais de uma atividade sempre. Será que pode ser aí algum indício? Precisaria de um contato mais próximo com o especialista, né, É preciso um contato, Bruna, porque você sabe que hoje em dia tem o Dr. Google também, né? Então as pessoas sentem uma coisa ou outra e vão lá no Google e começam os achismos, né? E o TDAH tem muito disso também. Do jeito que a gente viu uma ampla publicidade do transtorno, a gente também viu pessoas se autodiagnosticando como sendo TDAH. Até na internet, hoje em dia, tem uns testes lá, não são muito confiáveis, né, Ranieri? De perguntas e respostas. Eu acho que o mais interessante é buscar ajuda profissional mesmo, Com certeza, né? Não são confiáveis esses testes. A automedicação também é um problema, é um risco altíssimo. Muitas pessoas tomam a medicação que é destinada para o TDAH, às vezes até para estudar para um concurso, ou se considerando TDAH, e uma vez não sendo TDAH, e você toma uma medicação para meio que ajustar uma disfunção, né? O seu organismo, ele funciona plenamente e você toma uma medicação, né, que com certeza vai prejudicar a longo prazo aquele seu organismo, aquele seu metabolismo, os neurotransmissores que estão sadios, e você vai lá sem necessidade, adiciona uma medicação a isso. É prejudicar, né? Mas muita gente tem feito isso, e isso são índices nocivo, alarmantes, né? E a longo Bem prazo pessoas vão sofrer consequências, né? Mais uma dúvida agora da Gabi Azevedo. Ela disse que a filha dela tem 5 anos de idade, não para quieta. Quando vai assistir um filme, roda o sofá todo, se distrai muito fácil. Todas as pediatras falam que é normal. Na escola, a professora fala que não percebe nada de diferente. E ela pergunta, né, qual especialista eu posso procurar para tirar essa dúvida? Então, são comportamentos diferentes, Ranieri, em casa, na escola? Como é que essa mãe pode ser encaminhada e ajudada nesse sentido? O que vai caracterizar o TDAH numa criança é a somatização de forma unida de alguns sintomas, né? Um sintoma pontual que acontece em determinada situação, ele não se dá por convencido de que aquela pessoa tem um transtorno. É preciso ter uma participação de outros sintomas, ter uma quantidade mínima de sintomas, né? Que em conjunto, né? E aí também analisando
o histórico familiar e outros aspectos também do dia a dia daquele indivíduo, daquela criança, é fechado esse diagnóstico. Não é apenas o fato dela não parar no sofá, não prestar atenção na TV, por exemplo, e se isso for isolado, a gente não caracteriza como sendo um TDAH. Muitas dúvidas aqui no nosso WhatsApp dizem respeito justamente a essa questão dos sintomas. Você trouxe uma telinha pra gente, né, Trouxe uma Ranieri? telinha que fala justamente sobre essa questão dos sintomas, tanto em criança como em adultos, né? São sintomas semelhantes, claro que dadas as devidas proporções com relação à idade, naturalmente, mas são sintomas semelhantes tanto em crianças quanto em adultos? Em algum ponto, sim, mas na maioria das vezes, no adulto, já é uma consequência de um transtorno que não foi tratado no passado. Entendi. Entendeu? Pode ser um pouco mais acentuado, digamos assim? Exatamente. Tá, vamos ver aí, ó. Sintomas em adultos. Dificuldade de concentração, vale para as crianças também? Também para as crianças. Tá. Emaranhamento para resolver problemas da rotina. Aquela questão que eu falei no início, né? As pessoas, como afeta o córtex frontal, que é responsável pelo planejamento das ações, as pessoas têm dificuldade em, às vezes, resolver problemas ou questões simples do dia a dia, né? Iniciar ou terminar. Então, isso é uma característica do TDAH. Como, por exemplo, determinar ou vivenciar rotinas. Eles têm dificuldade. A dificuldade, E aí, não à toa, né? Isso resulta também numa dificuldade de relacionamentos e se manter em empregos. Olha só que consequência drástica a longo prazo, né? Sem dúvida. Porque eles têm dificuldade de manter uma rotina, de manter uma agenda. Então, logo, eles ficam mais entediados quando existe a repetição dessas rotinas. Atraso aí também nas tarefas. Atraso nas tarefas, sempre chegar atrasado. O TDAH tem um problema muito sério em relação ao cumprimento de horário. Né? Energia excessiva para executar atividades. E aí volta, né, a questão de dificuldade em manter rotinas, permanecer em relacionamentos, empregos e cursos. Para a gente fechar esse nosso bate-papo com a pergunta de uma telespectadora, a Laudiceia pergunta se tem cura o TDAH. O TDAH, por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele não vai ter cura. O que acontece? Na fase adulta, ele tende a se dissipar um pouco. Né? Ele tende a se dissipar, em algumas pessoas até diminui ao ponto de ficar imperceptível, né? Mas é o que eu falei no início. Tratamento constante a vida inteira, Ranieri? Geralmente sim, mas a terapia, por exemplo, uma vez fechando o diagnóstico, ela vai trabalhar essa reabilitação, que é, além do diagnóstico, né, a adesão da medicação também é importante, mas também adotar hábitos como a organização dos espaços, dos ambientes, né, evitar ambientes estressores, isso tudo para uma pessoa que tem dificuldade de concentração ou que é hiperativa, né, vai deixar ela mais acentuada. Tem ambientes que vai deixar ela mais hiperativa, tem ambientes que bagunçados, por exemplo, vai deixar ela mais desatenta. Né? Então, fica mais evidente. Então, existe todo esse trabalho de reabilitação que a gente faz na psicologia e também o trabalho da adesão à medicação que se faz na psiquiatria. Certinho. Vou deixar o Instagram de Ranieri, @RanieriBrito, _psicólogo. Como ficaram muitas perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais, a gente vai avaliar se Ranieri volta já na semana que vem para a gente continuar com esse assunto, já que outubro é esse mês que reforça o alerta, Exatamente. né? A questão de sinais, diagnóstico, tratamento. Quem sabe você volta aí semana que vem. Vamos deixar já marcado, prazer, viu, Bruna? Ranieri? Estou à disposição de vocês. Obrigada, viu? Boa quinta-feira. Você também, até mais. Valeu.